Esta diminuição generalizada das funções respiratórias ocasionara igualmente uma baixa no volume residual do ar, avaliado em condições normais em 1,67 litros. Enfim, as quebras da capacidade vital, volume residual e PLC, ou capacidade pulmonar total, tinham provocado em Jesus a formação do chamado pulmão pequeno. Por outro lado, o aumento da frequência respiratória, acima mesmo das 40 respirações por segundo, só permitia um pobre arejamento dos chamados espaços mortos, boca, traqueia etc., sendo muito pouco efetiva na altura de transportar oxigênio aos alvéolos pulmonares. E, consequentemente, a hipoventilação que se derivava da existência do pulmão pequeno originou imediatamente o aumento de Q2 ou anidrido carbônico, que contribuiu para o envenenamento progressivo e intoxicação do rabi. Esta dosagem elevada de Q2 não tardaria em deprimir o sistema nervoso central. Cavalo de Troia considerou que o aumento do anidrido carbônico alcançara valores superiores aos 50, 60 mg de pressão 30 minutos depois de ter sido pregado na cruz. O aumento do PaCO2, ou pressão arterial do anidrido carbônico teve, no entanto, uma repercussão que poderíamos qualificar como relativamente benéfica para o Nazareno. Ao multiplicar-se a presença deste tóxico, o organismo de Jesus entrou numa fase de adormecimento que, sem dúvida, tornou mais suportável o tormento. 14:45, a baixa saturação de oxigênio em hemoglobina estimulou uma vez mais o instinto de sobrevivência do mestre. Içando-se de novo nos cravos dos pulsos, aspirou o que seria o último hausto de ar. A partir daquele momento, afetado por uma taquicardia muito mais agressiva, o Galileu, consciente dos poucos minutos de vida que lhe restavam, começou a recitar o que me pareceu passagens das Sagradas Escrituras. O centurião e vários legionários aproximaram-se, intrigados. Mas a sua linguagem era quase ininteligível. As forças escapavam-lhe atropeladamente e só de vez em quando as suas palavras me chegavam com um mínimo de nitidez aos ouvidos. Ao reter algumas daquelas frases percebi que o mestre não procurava dizer-nos coisa alguma. Estava simplesmente orando. Pude assim escutar, por exemplo: sei que o Senhor salvará a sua unção, ou a tua mão descobrirá todos os meus inimigos e, principalmente, a impressionante polêmica: meu Deus, por que me abandonaste? Ao voltar ao módulo, consultei o livro dos Salmos e, efetivamente, verifiquei que o mestre recitara algumas das passagens deste texto sagrado. Entre os que consegui identificar encontravam-se parágrafos dos Salmos XX, XX e 22. Este último, Salmo 22, 2, diz exatamente: meu Deus, por que me abandonaste? As palavras do meu brado não são por vos ouvidas. Não pude deixar de sorrir. Os teólogos, comentaristas e moralistas de todas as igrejas escreveram durante séculos rios de tinta tratando de interpretar e acomodar estas últimas palavras de Jesus. Para alguns, principalmente para os padres latinos, este suposto lamento do Nazareno era apenas uma expressão metafórica. Jesus, dizem, fala em nome da humanidade pecadora e, na sua pessoa, os pecadores são abandonados por Deus. Assim pensavam, por exemplo, Orígenes Atanásio, Gregório Nazianzeno, Cirilo de Alexandria e Agostinho, entre outros. Uma segunda hipótese, defendida por Eusébio e Epifânio, chegou a propor o seguinte: a natureza de Jesus fala à sua natureza divina, queixando-se ao Verbo de que vai abandonar a natureza humana no sepulcro por algum tempo. Por último, uma terceira teoria aponta para o fato de Cristo chegar a sentir-se verdadeiramente abandonado pelo Pai. Assim dizem, pelo menos, homens tão prestigiados como Tertuliano, Teodoreto, Ambrósio, Jerônimo, S. Tomás e uma infinidade de teólogos modernos. Em minha opinião, o mestre, angustiado pela sombra da morte, refugiou-se em alguma coisa que é comum a muitos humanos quando se vê em transe semelhante: a oração. 14:50, a fulminante baixa da acidose foi outro anúncio do final iminente do Nazareno. Ao voltar a observar a corrente sanguínea, verificamos uma alarmante quebra do pH. De 7,20, 7,30 no momento da crucifixão, tinha baixado para 7,15.
O rim continuava ainda a fabricar angiotensina, lutando para fazer subir a tensão, mas tudo aquilo era pouco mais que inútil. Na realidade, os últimos movimentos respiratórios de Jesus de Nazaré, cada vez mais breves e acelerados, eram movidos pela hipoxia, ou baixa quantidade de oxigênio na hemoglobina do sangue. Porém, este último e sábio estímulo da natureza humana tinha os minutos contados. A cianose dominava todas as mucosas e partes acras, pontas dos dedos das mãos e dos pés, língua, lábios e, até, algumas regiões da pele. De repente, o ritmo galopante do coração aumentou ainda mais, batendo a razão de 169 pulsações por minuto. Cristo, com os dedos enclavinhados, tinha iniciado a sua última elevação muscular. O pulso esquerdo girou pela segunda vez, mas, nesta altura, o sangue que saiu era muito mais viscoso e arroxeado. Apesar disso, fios de sangue correram pelo antebraço, pingando na rocha do Calvário quando se detiveram no cotovelo. O pescoço inchou e os músculos intercostais passaram por novos espasmos, enquanto o rosto ganhava altura, milímetro a milímetro. Com os olhos e a boca muito abertos, o mestre parecia querer apanhar a vida, que lhe abandonava, a caixa torácica, a ponto de estalar. Inspirou o ar suficiente para que Jesus de Nazaré, com uma força que fez voltar a cabeça de todos os legionários, exclamasse: "Acabei. Pai, ponho nas tuas mãos o meu espírito." Naquele instante o seu corpo descaiu, fazendo ranger todas as articulações. A voz de Eliseu anunciou-me às 14h55, ao escutar a retumbante frase do condenado. O oficial correu para a base da estipe. E, antes que me esqueça, desejo explicar que, tal como assinala João no seu Evangelho, única testemunha entre os 4 escritores sagrados, não houve grito, no sentido literal da palavra. A voz propagou-se, estentória, isso sim, e talvez por isso, com o passar dos anos, as mulheres e o próprio centurião tenham confundido a derradeira manifestação do mestre com um grito. Tal como diz S. João, Jesus não deu semelhante grito. Dito isto, continuemos. Longino aproximou de novo o facho do rosto do Nazareno. Tinha o olho aberto e a pupila dilatada. Na revisão das filmagens pôde precisar-se como minutos antes da última perda de consciência, a córnea do olho se tornara opaca. Foi uma pena que o olho direito estivesse fechado. Muito provavelmente os analistas de cavalo de Troia teriam detectado o chamado sinal de Larchert. Exteriormente cessara toda a evidência respiratória. O mestre, com o queixo enterrado no externo, permanecia de boca entreaberta. Apressei-me a dirigir os ultrassons para a região cardíaca. Cavalo de Troia considerou que, a partir das 14h54, quando as pulsações do coração havia uns 3 minutos aproximadamente, uma frequência vertiginosa, que alcançou seu ponto máximo nas mencionadas 169 pulsações por minuto, o pulso baixou em queda vertical. O nódulo seno-auricular, que pulsa normalmente à razão de 72 vezes por minuto, ficou muito abaixo dos 60 impulsos e, em questão de segundos, todo o miocárdio entrou numa fibrilação ventricular. Depois de 30 segundos de arritmia, o mestre tombou fulminado, embora a paragem cardíaca final só se desse 2 minutos e meio depois. Segundo estas apreciações, o falecimento de Jesus de Nazaré deve ter ocorrido às 14h57 de sexta-feira, 7 de abril de 30. Apesar do esforço cardíaco, a circulação sanguínea que chegava ao cérebro não foi suficiente, provocando, entre outros efeitos, o referido desmaio ou perda de consciência, de que não haveria regresso. Morreu, o centurião pronunciou aquela última palavra com uma certa piedade. Como se o desaparecimento do justiçado tivesse representado alguma coisa para ele. Na realidade, como disse, a morte clínica do Nazareno só se daria uns segundos mais tarde. Porém, isto não o podia saber Longino. O mestre não tardaria a entrar na morte biológica. Suspenso dos cravos dos pulsos, o ventre aparecia muito inchado. O tórax ficara metido para dentro e os músculos peitorais, que não tinha parado de oscilar e de ter convulsões, jaziam rígidos, desmaiados.
Entre os ramos e espinhos da coroa notava-se, cada vez mais acentuado, um círculo violáceo em volta do nariz deformado. As têmporas, semi-ocultas pelo cabelo, estavam encurvadas e a orelha direita, um pouco visível, tinha se retraído. A pele, situada imediatamente por cima da barba, enrugou-se e o globo ocular foi se obscurecendo, como se o cobrisse uma espécie de teia viscosa. Pelas feridas dos cravos, especialmente na do pé direito, continuava emanando sangue, ainda que a coloração fosse muito mais rosada. No momento do falecimento a volemia passara a barreira dos 50%. Ou seja, Cristo tinha derramado mais de metade do seu volume sanguíneo. Este sinal bem conhecido dos médicos, que pode anteceder a morte, apresenta geralmente no olho direito uma opacidade da esclerótica um pouco mais pálida que a do esquerdo. Quase sempre se registra esta mancha ocular, primeiro num olho e depois no outro. N. Do M. Justamente naquele momento registrou-se o relaxamento dos esfíncteres, que juntaram ao tétrico aspecto de Jesus o cheiro fétido de excrementos quase líquidos e amarelentos, que escorreram pelas faces internas das pernas. Hesitei no momento de utilizar o circuito teletermográfico. No entanto, apesar do meu atordoamento, cumpri o estabelecido pelo projeto. Daquele último e rápido exame pôde deduzir-se, por exemplo, que a acumulação de sangue nos membros inferiores, apesar da ruptura de uma das artérias do pé direito, tinha sido considerável. Poucos segundos depois da morte, a temperatura dos membros inferiores, como consequência da sobrecarga sanguínea, era de 1 grau centígrado acima do normal. Ao observar os tecidos superficiais, verificou-se também que o agudo e decisivo processo de tetanização utilizara as pernas e coxas do Nazareno 12 minutos depois da sua elevação e encravamento na árvore.